Em Daniel 12, vemos o fim do período das revelações feitas a Daniel. Agora ele já previu o tempo do cativeiro na Babilônia, o futuro dos principais impérios da terra em sua época, o surgimento de Antíoco Epifânio, a profanação do templo em Jerusalém, a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. A grandeza das revelações deixa Daniel curioso sobre seu cumprimento. O anjo Gabriel lhe aponta que, em alguns anos, algumas delas se cumprirão, outras não. Então o anjo ordena que ele siga a vida, descanse e depois ele tomará conhecimento de tudo. É muito importante ter em mente que não saberemos de tudo em um único momento. Paciência, perseverança e fé são fundamentais para uma vida cristã equilibrada e sadia. Aquilo que Daniel podia saber naquele momento lhe foi revelado. O que não podia, foi guardado. Assim é conosco. Há muitas coisas na vida que precisam de resposta de Deus. Ele as dará no tempo determinado. Enquanto isso, siga sua vida e descanse. É sobre isso e muito mais que eu quero estudar com você em Daniel capítulo 12. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo, ative. Vai fazer com que você receba avisos sobre nossas novas publicações e não perca nenhuma parte dessa série incrível que é a série de Daniel. Nos comentários, faça o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E não esqueça de deixar o like. Com o seu like você nos ajuda a alcançar mais pessoas por meio da palavra do Senhor Jesus. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Sem dúvida, quando a revelação contida no capítulo 12 foi dada a Daniel, ele estava preocupado com o destino de seu povo. Agora, na conclusão desta visão, o anjo consolou Daniel revelando dois fatos. Primeiro, o povo de Israel será libertado pela intervenção de Miguel, o príncipe dos anjos, que é o protetor de Israel. Na grande tribulação, Satanás tentará exterminar todos os descendentes de Abraão, como vemos em Apocalipse 12, versículo 15. Este será um tempo de grande angústia sem precedentes para Israel, como lemos em Mateus 24, versículo 21. O ataque de Satanás contra o povo do reino será parte de seu esforço para impedir o retorno e o reinado de Cristo. A libertação de Israel, o povo de Daniel, não se refere à salvação individual, embora um remanescente seja salvo, mas sim à libertação nacional da opressão imposta pelos gentios. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. O segundo fato que consolou Daniel é a promessa de que os que dormem ressuscitarão. Muitos judeus perderão suas vidas nas mãos dos gentios nos eventos revelados no capítulo 11. Dormir no pó da terra não significa existência inconsciente na morte. Significa simplesmente que uma pessoa morta parece estar dormindo. O corpo está adormecido, não a alma, como nos mostra 1 Tessalonicenses 4,13. Os judeus incrédulos serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno e não participarão das bênçãos da aliança. Judeus, porém, que acreditam que Jesus é o Messias, serão ressuscitados corporalmente para a vida eterna e para posições de honra no reino milenar de Cristo. Sendo glorificados no reino, eles resplandecerão como o resplendor dos céus. Eles serão sábios, pois confiarão no Messias, mesmo que isso resulte em seu sofrimento. Esta mensagem de que Deus se lembrará de sua aliança e cumprirá tudo o que prometeu a Israel, apesar de seus sofrimentos nas mãos dos gentios, será um consolo que, por sua vez, fará com que eles conduzam outros à justiça. Nenhuma justiça do povo de Deus fica sem recompensa. Então aqueles que são fiéis sob perseguição brilharão como as estrelas por toda a eternidade. A ressurreição dos crentes mortos na tribulação ocorrerá na segunda volta de Jesus, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4.
Os mortos incrédulos, no entanto, serão ressuscitados para desprezo eterno e tormento no final do reinado de 1000 anos de Cristo. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e adiante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Compreensivelmente, Daniel e seus leitores contemporâneos não poderiam ter compreendido todos os detalhes das profecias dadas neste livro. Até que a história continuasse a se desenrolar, muitos seriam capazes de entender essas revelações proféticas. Mas Deus indicou que haveria um maior entendimento do que Daniel havia escrito. As pessoas hoje, olhando para trás na história, podem ver o significado de muito do que Daniel previu. E no tempo do fim, as palavras deste livro que foram seladas, isto é, mantidas intactas, serão entendidas por muitos que procurarão obter conhecimento dela. Isso será na tribulação. Mesmo que o povo de Daniel não tenha entendido completamente as profecias deste livro, as previsões os confortaram. Eles foram assegurados de que Deus acabará por libertar Israel dos gentios e cumprir as suas promessas feitas na aliança. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Gabriel respondeu ao anjo que fez as perguntas: e esses eventos se cumprirão em um tempo, tempos e meio tempo. Isto é, em 3 anos e meio. Embora esse governante final reine por 7 anos, a primeira metade será um tempo de relativa paz para Israel. Eles estarão desfrutando dos benefícios da aliança que este rei fará com eles. Israel será uma terra de aldeias não muradas, uma terra em que o povo estará sem muros, sem portões e sem ferrolhos, como nos diz Ezequiel 38:11. Mas o anticristo quebrará essa aliança perto da metade das 70 semanas, ou anos. Então o rei do sul e o rei do norte invadirão Israel, como nos mostra Daniel capítulo 11, versículo 40. Depois de destruir esses 2 exércitos, esse rei gentil, o anticristo, se mudará para Israel, ocupará a terra e estabelecerá sua sede política e religiosa em Jerusalém. Ele reinará em Jerusalém como rei e Deus e se tornará o maior perseguidor que Israel já conheceu, como nos mostra Apocalipse 13, versículos de 5 a 7. A força de Israel será quebrada por seu poder implacável, e então no final da tribulação todas essas coisas serão completadas. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios, sim. Após isso, Daniel fez uma pergunta a Gabriel, a quem chamou de meu senhor. Daniel perguntou: qual será o resultado de tudo isso? Ele queria conhecer o plano de Deus para Israel além do período da tribulação. Poucas informações sobre as bênçãos de Israel no reino milenar após a volta de Cristo foram dadas a Daniel. Embora ele soubesse que o reino eterno de Deus será estabelecido e os santos possuirão esse reino. Muitas dessas profecias foram dadas por meio dos profetas anteriores a Daniel e mais seriam dadas por meio de profetas que ainda estão por vir, como Ageu, Zacarias, Malaquias. Como o anjo já declarou, as palavras devem ser fechadas e seladas até o tempo do fim, isto é, a segunda metade da semana de número 70. Nesse período de tempo, muitos judeus se voltarão para o Salvador e, como resultado, serão purificados espiritualmente, imaculados e refinados.
Mas os ímpios continuarão em seus caminhos, seguindo e adorando o anticristo, governante mundial. O que Deus revelou a Daniel continuará não fazendo sentido para eles, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O anjo disse que 1290 dias seriam contados a partir do momento em que o sacrifício diário for abolido e a abominação que causa desolação se estabelecer. A última metade das 70 semanas ou anos é um tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio. Já em Apocalipse capítulo 11, versículos 2 e 3, lemos que serão 1260 dias. Como então pode ser explicada essa variação de 30 dias? Alguns sugerem que estes 30 dias se estenderão além do fim da tribulação, permitindo o julgamento de Israel e o julgamento das nações. Outra possibilidade é que os 1290 dias comecem 30 dias antes da metade das 70 semanas, quando o governante mundial estabelecerá a abominação que causa desolação, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 15. Os 1290 dias podem começar com um anúncio sobre a abominação, feito 30 dias antes da abominação ser introduzida. Esta abominação, como dito anteriormente, será uma imagem dele mesmo, como lemos em Apocalipse capítulo 13, versículos de 14 a 15, e será o símbolo desse sistema religioso. A bênção é anunciada sobre aquele que espera e vive para ver o fim dos 1335 dias. São 45 dias adicionais além dos 1290 dias. 45 dias após o fim da tribulação, as tão esperadas bênçãos de Israel serão derramadas. Isso pode marcar a bênção do milênio ou pode ser quando Cristo, que terá aparecido nos céus 45 dias antes, realmente descerá à terra, seus pés tocando o Monte das Oliveiras. Para os crentes, a vinda de Cristo é uma bênção e uma esperança gloriosa. Daniel não viveu para ver muitas de suas profecias cumpridas. Ele, disse o anjo, descansaria, isto é, na morte, mas ele será ressuscitado para receber sua herança no milênio. Por causa da fé de Daniel em Deus, ele levou uma vida de serviço fiel, e por essa fé e obediência ele receberá uma gloriosa recompensa. Todos os que, como Daniel, confiam no Senhor, compartilharão as bênçãos de seu reino milenar. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor fortaleça o seu povo. O Senhor nos fortaleça. O Senhor, assim como a Daniel, dê a nós, Pai, a segurança para permanecer esperando pelo cumprimento de tuas promessas. Nos ajude a suportar as tribulações por amor ao seu nome, a permanecer firmes em nome de Jesus. Nós sejamos fiéis até o fim, Pai. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. E então, gostou do estudo de Daniel capítulo 12? Me diga aqui nos comentários qual foi a parte que mais falou ao seu coração. Qual foi a parte que mais o Senhor Deus ministrou a você? Se gostou, não esqueça de deixar o like, tá? E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, fiel até o fim. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe sua vida. Foi um prazer enorme estudar com você toda a série de Daniel. Eu particularmente sou muito edificado por esse livro e eu gostaria de saber qual foi a sua impressão. Se você estudou a série inteira comigo, me diga aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai também edificar outras pessoas e estimulá-las a estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.